Cheguei! Dissolução do casamento ou da união estável. Transferência de bens. Como declarar tudo isso? Incide imposto de renda? Acompanhe todo o raciocínio. Quando se trata de bens comuns do casal, porque, né, dependendo do tipo de casamento, o bem é só de um cônjuge ou de outro cônjuge. Estamos aqui, então, nesta aula, falando de bens comuns, tá ok? Seria o caso do casamento em comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos ao longo da união do casamento são chamados bens comuns. Ou então, casamento com comunhão total de bens, aí fica tudo bem comum, certinho? Então, quando é bem de ambos, do casal, como fica quando eles resolvem se separar? Então, acompanhe. O caso de bens comuns, a transferência pode ser feita pelo preço de custo que estava na última declaração de ajuste anual ou pelo valor de mercado, se este for maior. E aí vai existir a figura do ganho de capital. Aqui se aplica aquela regra. Ganho de capital de bens de pequeno valor, aqui também se aplica, que é o caso de venda de até 35 mil reais. Nesse caso, o ganho de capital é isento. Então, por exemplo, transferir um carro. O carro foi adquirido anteriormente lá por 30 mil reais. E agora está sendo transferido por 35 mil. Até 35, esses 5 mil é isento. Tá? Até 35 mil o valor de venda, o ganho de capital é isento. Agora, acima deste valor, é tributável a alíquota fixa de 15%. Então aqui, não importa se está transferindo um carro, está transferindo um imóvel, ou seja, bem imóvel ou imóvel, de valor acima de 35 mil reais, incide imposto de renda a alíquota fixa de 15%. Veja que eu falei duas vezes alíquota fixa. Quer dizer que, como regra geral, na alienação de bens, o ganho de capital é tributável à alíquota progressiva, aquela que está em vigor desde 2017, onde, se o ganho de capital é de 50 milhões, até 5 milhões incide 15%. Acima deste valor, até 10 milhões, incide 17,5%. Acima deste valor, até 30 milhões, incide 20%. E acima de 30 milhões, incide 22,5%. Essa é a tabela progressiva. Então, quero que você preste bastante atenção aqui no seguinte, ó. O imposto aqui não importa o valor do ganho de capital. É 15% fixo. Isso é importante pelo seguinte. Quem é que vai ter que pagar esse imposto? É a pessoa, o cônjuge, que está recebendo a transferência de bens. Então, quando eu estou falando aqui do cônjuge, estou falando tanto do casal, como também da união estável, né? Ou seja, aqui, ó, contribuinte do imposto é o ex-cônjuge ou então ex-convivente, no caso da união estável, a quem foram atribuídos os bens. Quer dizer, quem está recebendo o bem é que vai calcular o imposto e recolher. E interessa para essa pessoa? Interessa pelo seguinte: se o bem foi adquirido, digamos, por 10 milhões, e agora, nesse momento da transferência, está valendo 12 milhões, se tiver dinheiro, vale a pena pagar os 15% desses 2 milhões. Porque lá no futuro, quando vender esse bem, né, o custo é 12 milhões. E aí, o que exceder vai estar sujeito à tabela progressiva, aquela que eu citei agora há pouco. Então, deu para entender o raciocínio? Então, é de interesse do cônjuge, tá, que recebeu o bem, oferecer a tributação, a alíquota fixa de 15%, para depois não ter que pagar mais do que 15% sobre este valor. Deu para entender o raciocínio? Então, acompanhe.
O imposto é apurado no mês da transferência e tem que ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte, certo? E essa transferência se dá se o caso for litigioso, ou seja, a separação é no judiciário, então neste caso é naquele mês que ocorreu o trânsito em julgado, encerrou o processo, certo aí? Ou então, quando eles têm comum acordo e resolve fazer a separação lá no cartório. E o tabelião, então, vai lavrar uma escritura pública. Naquele mês que foi lavrado a escritura pública, subentende que houve a transferência. E é ali que vai ocorrer o fato gerador do imposto, e quem vai pagar é quem está recebendo. Então, veja que quem está transferindo, transfere pelo preço de custo. Certo aí? E lá na declaração dele sai pelo preço de custo. Agora, quem está recebendo é que vai declarar pelo preço de mercado, se for conveniente. Então, não se esqueça, ó, bens comuns, a transferência pode ser pelo preço de custo ou de mercado, e se for pelo preço de mercado, que é maior, vai ter um ganho de capital. Esse ganho de capital, como regra, se o valor de venda é até 35 mil, aquele ganho de capital é isento, e se for acima, vai estar sujeito a uma alíquota fixa de 15%, e quem paga esse imposto, quem calcula e paga, é o cônjuge que recebeu a transferência de bens. E é opcional, ela é que decide se vai pagar, né, vai declarar pelo valor de mercado ou pelo custo. E lembrando que o fato gerador é a transferência, e a transferência é trânsito em julgado, ou então lavratura da escritura pública, e apurado no mês, vence no último dia útil do mês seguinte, certo? Então, veja bem, o casal faz a declaração em conjunto ou em separado. Quando se diz em conjunto, então vai ter uma só declaração juntando todos os bens, rendimentos e despesas na declaração de um dos dois CPFs. Pronto, a coisa mais simples do mundo, certo? E se for em separado, primeiro, lembre-se, declaração em separado é sempre que ambos os cônjuges têm rendimentos tributáveis. Porque se um dos cônjuges não tem rendimento tributável, ele vai entrar como dependente do outro simplesmente. Tá certo? Bom, então, declaração em separado, exemplo, na declaração de ajuste anual, agora é um ponto que você tem que lembrar também, nas minhas aulas. Quando se faz declaração em separado, os bens comuns devem aparecer na declaração de apenas um dos cônjuges, seja do marido, seja da esposa, certo? E, claro, apareceu, por exemplo, aqui, ó, declaração de ajuste anual do João. O bem comum número 1 é de 6 milhões. Bem comum número 2 é de 6 milhões também. Então, ele tem dois bens que pertencem ao casal, que é declarado na declaração de bens do João. E lá na parte da discriminação, o João vai informar que seu cônjuge é a Maria de CPF tal. Já a Maria, na sua declaração, ela vai, na parte de bens e direitos, né, não vai informar esses bens. Simplesmente na parte da discriminação, ou descrição, ali ela vai informar que os bens comuns do casal estão na declaração do João de CPF tal. Certo aí? Então, no nosso exemplo, está havendo uma declaração em separado, tá? Ambos declaram, os bens estão aparecendo na declaração do João. E aí eles resolveram se separar. E aí aconteceu a transferência de bens. Certo? E o João transferiu da sua declaração 6 milhões. A Maria resolveu fazer um planejamento tributário e falou, não, o valor de mercado é 7 milhões, é só 1 milhão a mais. Vou pagar 15%, 150 mil de imposto e vou declarar o custo do meu bem daqui por diante por 7 milhões, porque quando eu vender lá no futuro, digamos, por 10 milhões, o ganho de capital será 10 milhões menos 7 milhões.
e sujeito à tabela progressiva. Por enquanto, vai estar só numa alíquota fixa de 15%. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, acompanhe como deve declarar o João, como deve declarar a Maria. Aqui está. Na declaração de ajuste anual de 2000X2, então vamos supor que ele está no ano 2. O ano calendário é o ano 1, X1, certo? Então, na declaração de ajuste anual do João, na parte de aplicações, ele tem lá declarado bens e direitos, imóvel 1 e imóvel 2. Saldo anterior lá em 31 de dezembro de X0, 6 milhões, certinho? E agora que ele transferiu o imóvel 2 para a Maria, o que vai acontecer? Na declaração do João, o imóvel 1, em definitivo, é dele, então vai aparecer na declaração de 31 de dezembro de X1, último dia útil, último dia do ano calendário. E o imóvel 2, ele vai dar baixa, zerou, e na discriminação, ele vai informar que se trata de uma dissolução de sociedade conjugal, onde ele transferiu esse imóvel na partilha para a sua ex-esposa, a Maria, de CPF e tal. Já na declaração de ajuste anual da Maria, de 2000X2, tá aqui, ó. Ela recebeu bem. Então, bens e direitos, né? Imóvel 2 que ela recebeu. Saldo anterior, 0. Ela recebeu agora, neste ano, né, de X1. Então, aqui vai aparecer saldo final. Opa, tá errado o valor. Foi transferido por quanto? O João transferiu, deu baixa naquele bem, mas a Maria resolveu que vai aproveitar a oportunidade de fazer pelo preço de mercado de 7 milhões. Então, ela certamente, né, neste mês da transferência, calculou o imposto, deu 15%, 150 mil, e recolheu até o último dia do mês seguinte. E ela vai declarar aqui, primeiro, ó, ganho de capital é de quanto? 1 milhão. Menos 150 mil, quanto? Dá 850 mil reais. E na declaração de bens e direitos, o saldo final aqui é o bem imóvel 2, 7 milhões de reais. É só isso. Então, repetindo, quem está fazendo a transferência, no caso é o João, então ele vai dar só baixa, né, da partilha. Já quem está recebendo o bem tem o direito de, né, declarar pelo valor de mercado, para isso só pagar 15% de imposto de renda e pronto. Declara aqui rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, porque isso aqui é uma tributação definitiva, tá? Ganho de capital 850 mil. E lá no imóvel 2, lá na declaração de bens e direitos, imóvel 2, 7 milhões. E lembre-se, a Maria, nesse caso, ela tem que apurar lá no GCAP esse ganho de capital, e o GCAP é que vai dar esse DAF para ela recolher, e ela importa agora para a sua declaração, e o GCAP preenche automaticamente da forma que aqui apresentamos. Se você gostou deste conteúdo, dê logo aí um like nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis, que é o maior portal de contabilidade do país, e acesse natacursos.com, núcleo avançado de treinamento e atualização contábil fiscal, que acabei de lançar o novo curso de imposto de renda da pessoa física. Ainda está na promoção de lançamento. Inscreva-se e venha, que eu te espero lá na sala de aula. Tamo junto!